Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 12 de julho de 2025. Nos dois últimos dias nós não pudemos fazer a nossa leitura e vocês podem perceber aqui nesta gravação porque eu estou ainda bastante rouco. Estou melhor do que eu estava. Inclusive, se eu tossir aqui durante essa leitura, vocês me perdoem aí, por favor. Também dá para perceber que eu não estou na minha casa. Estou de férias, né? E hoje eu estou em Estreito, Maranhão. Mas eu quis já dar continuidade à nossa leitura para não atrasar muito. E hoje a leitura se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13. E mais um detalhe. O capítulo 13 nem é tão grande assim. Mais um detalhe é que as nossas leituras desde o começo eu faço na Bíblia versão NVI. Mas eu não trouxe nesta viagem a minha Bíblia NVI. Eu estou com minha Bíblia de estudo de discipulado, que é a Bíblia Nova Almeida atualizada. É outra versão, mas com bastante semelhança à NVI. Então vamos à leitura de hoje. Eu espero que esse vídeo saia com qualidade suficiente para você aproveitar o máximo possível essa leitura. Vamos lá? 1 Crônicas capítulo 13 diz: Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes. E então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para se reunirem conosco. Chamar a nação, para uma grande assembleia. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então o culto ao Senhor andava meio abandonado e Davi quer trazer a arca para Jerusalém. A arca, construída por Moisés lá no pé do Monte Sinai, era símbolo da presença de Deus. E aí eu digo construída por Moisés, sob a liderança de Moisés. Na verdade era Bezalel e Ur, que eram os artífices, que construíram os utensílios da tenda do encontro, a tenda da adoração a Deus, antes da construção do templo em Jerusalém. Aqui o templo ainda não foi construído, o templo vai ser construído por Salomão, nós vamos chegar lá. Aliás, nós já até passamos por isso lá em Reis. Mas agora Davi quer trazer a arca para Jerusalém. E aí ele diz, verso 4, toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então o povo concordou aí. O cronista sempre escreve mostrando que havia um certo consenso em torno do governo de Davi. Davi reuniu todo Israel, desde Sior no Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Kiriat Jearim era o lugar onde a arca estava até então. Que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. A arca era uma espécie de caixa de madeira, com uma folheada a ouro, toda coberta de ouro, e a tampa, que era chamada de propiciatório, tinha esculpido 2 querubins, numa ponta e na outra, ambos com as asas cobrindo a tampa da arca. Ali representava a presença de Deus, por isso que Deus fala de Deus entre os querubins. E o texto diz, versículo 7, puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzai e Aiô conduziam aquela carroça. Isso aqui não vai dar certo. Já lemos isso lá em Reis, Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzai estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante do Senhor.
Davi ficou tão irado, aliás, Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Com isso, Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. E assim terminamos a leitura do capítulo 13. Quero fazer uma aplicação desta leitura. Não se serve a Deus do nosso jeito. É um erro de muitas pessoas. Achar que pode servir a Deus conforme a sua própria vontade. Quando uma pessoa decide andar com Deus, tem que ser conforme a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Para andar com Deus, quem dita a forma de andar com Deus é Deus na sua palavra. Deus tinha dito por meio de Moisés que quem tinha que transportar todos os utensílios do templo, inclusive a arca, eram os sacerdotes, para ser levada nos ombros. Lá tinha umas varas que colocavam em umas argolas laterais para colocar nos ombros dos sacerdotes levitas, para poder transportar a arca. O Davi, na melhor das intenções, não teve o cuidado necessário e mandou arrumar uma carroça de puxada a boi lá para levar a arca. E aí deu errado. Os bois tropeçaram, a arca balançou como quem ia cair, Uzá estendeu a mão e segurou a arca e não podia segurar a arca. A arca era coberta com um pano, não era nem para ser vista, e só era para ser manuseada através das varas carregadas nos ombros dos sacerdotes. E aí deu errado, porque aí Deus deu lá um ataque fulminante, desculpem, sobre o Uzá, que estendeu a mão para segurar a arca, e ele morreu. E Davi ficou com medo de levar a arca para Jerusalém. Depois, na continuidade da leitura, nós vamos ver que ele vai levar. E aí vai levar da maneira certa. Às vezes a gente acha que Deus foi rigoroso demais. Mas é porque a Bíblia revela, o Deus da Bíblia, ele é santo. Deus é santo. E para andar com Deus tem que andar nos termos dele. Para nós cristãos, que não temos mais arca para carregar, nosso culto a Deus tem que ser seguindo a palavra de Deus e por meio do Senhor Jesus Cristo, para que seja aceitável diante de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo e sua morte na cruz em nosso lugar. Então, não se serve a Deus do nosso jeito. A lição que fica dessa leitura é: você quer andar com Deus? Procure conhecer qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 17. Desculpem. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual a vontade do Senhor. Quer andar com Deus, não seja um insensato. Procure saber qual é a vontade de Deus e procure se empenhe para fazer a vontade de Deus. Com Deus as coisas não são do nosso jeito, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente prefere. É conforme a vontade de Deus. Eu estava conferindo aqui Efésios capítulo 5, verso 17 mesmo. Fiquei em dúvida se era capítulo 5, capítulo 4. É o capítulo 5 mesmo. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. E amanhã, às 5h30, se Deus quiser, e eu estando melhor, porque eu estou tomando muito remédio caseiro, remédio de farmácia, tomando um bocado de coisa, para melhorar essa garganta. E amanhã, se Deus quiser, eu vou ter condições de fazer a leitura e expor aqui um pouco melhor. Tá certo? Aguardo vocês 5h30 da manhã, amanhã, para a gente continuar essa leitura.
Não saia sem deixar um like nesse vídeo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, da igreja, dos amigos e outras redes sociais que você possa compartilhar, beleza? E a gente se encontra amanhã. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.